Opa, sempre me pego com o microfone fechado. Bom dia, Rô, bom dia, audiência, bom dia quem está nos bastidores. Eu adorei a encrenca do dia, eu adoraria que fosse, né? Mas acho que são encrencas muito maiores. Eu vou trazer aqui um vídeo, vou pedir para a Sofia colocar, que é um vídeo interessante de uma palestra do Carl Sagan, feita em 1990, e que ele diz coisas que eu acho que não são muito atuais. Sofia, por favor, pode colocar o vídeo para a gente? How much money do you think the United States has spent since 1945 on the Cold War? Sometimes I ask this question and from the back of the audience comes an answer, billions and billions. A huge underestimate, billions and billions. The amount of money that the United States has spent on the Cold War since 1945 is approximately $10 trillion. Trillion, that's the big one, with the T. What could you buy for $10 trillion? The answer is, you could buy everything in the United States except the land. Everything. Every building, truck, bus, car, boat, plane, pencil, baby's diaper. Everything in the United States except the land. That's what we've spent on the Cold War. So now let me ask, how certain was it that the Russians were going to invade? Was it 100% certain? Guess not, since they never invaded. What if it was only, let's say, 10% certain? What would advocates of big military buildup have said? They would have said, we must be prudent. It's not enough to count on only the most likely circumstance. If the worst happens, and it's really extremely dangerous for us, we have to prepare for that. Remote contingencies, if they're serious enough, have to be prepared for. It's classic military thinking. You prepare for the worst case. And so now I ask my friends who are comfortable with that argument, including the editorial page of the Wall Street Journal, why doesn't that same argument apply to global warming? You don't think it's 100% likely? Fine, you're entitled to think that. If it's only a small probability of it happening, since the consequences are so serious, don't you have to make some serious investment to prevent it or mitigate it? I think there's a double standard of argument working, and I don't think we should permit it. É muito bom, né? Realmente é uma pergunta que foi feita há 35 anos atrás, é uma questão que vem sendo levantada pelos ambientalistas e por outros cientistas há muito tempo, e percebem a diferença, né? Por que a noção da Guerra Fria justificava que as pessoas pensassem, não são só os americanos, não vamos se enganar, todo mundo achava que a gente precisava se defender dos russos e, portanto, os investimentos na Guerra Fria eram necessários. E aí é engraçado, porque é uma percepção, né? Como ele diz ali, era 100% certo? Não, não era, tanto que nunca houve uma guerra atômica. Mas o simples fato de que uma possibilidade disso já justificava um gasto de 10 trilhões. E hoje a gente não está vivendo mais uma possibilidade, né? Ainda que muita gente ache isso, a gente está vivendo uma realidade. O aquecimento global é uma realidade. E aí eu fico me perguntando, o que é que mudou na gente, que a gente não tem mais essa percepção do perigo que nos ameaça constantemente, daquilo que deveria ser tão ameaçador quanto uma guerra nuclear, né? Vai destruir as nossas vidas. Talvez não destrua de uma vez, certamente não, mas aparentemente vai destruir, né? E aí é o quê? É o impacto, é a velocidade. Se for de uma vez, a gente não vai nem conseguir pensar. Ou, e isso é muito pior, que seja uma coisa gradativa, que a gente vá sofrendo aos poucos com as migrações climáticas, com a falta de alimento, com a falta de recursos médicos, né? O que é? Isso, para mim, deveria ser mais assustador, na verdade. Eu me pergunto assim, eu sou muito interessado num cientista francês, Serge Latouche, né, que ele escreveu uma teoria, algumas coisas, sobre decrescimento, né, que é uma ideia de que a gente precisa parar
de crescer. Ele é engraçado, ele faz uma piada com a coisa do PIB. Cada vez que ele ouve falar em PIB, ele fica aterrorizado. Eu também, num certo sentido, porque o que é esse crescimento? A gente está explorando recursos que são cada vez mais findáveis, né? A gente está gerindo uma elite econômica que só aumenta a desigualdade. Hoje, essa elite é tão poderosa que ela praticamente determina os destinos do mundo, não é só das nações. A gente não sabe mais como lutar contra o capitalismo, que ele está instalado, embreado de tal forma na nossa vida que a gente não sabe mais. Ele fala muito na questão do consumo, que a gente só vai conseguir mudar a nossa forma de pensar e de lidar com as coisas, inclusive politicamente, se a gente repensar o nosso consumo. Tudo isso se estruturou baseado no consumo, né? Nossa sociedade. Se a gente pensar diferente o consumo e parar de consumir coisas que não prestam, coisas desnecessárias, coisas que nos fazem mal, né, a gente conseguiria talvez ter uma outra relação com a sociedade, uma outra relação com o mundo, uma relação de bem viver com o mundo. Eu me pergunto muito, assim, se não é uma coisa um pouco além, né? Se não é... certamente o que ele aponta é correto, assim, no sentido de que tem a ver com consumo, isso, mas hoje tem a ver com muito mais uma outra coisa. Tem a ver com o lucro desmedido, tem a ver com o lucro incessante e com uma certa ideologia que contaminou a nós todos, seja pela internet, seja pelo neoliberalismo, seja por tudo que vem acontecendo nos últimos 30 anos no mundo, que nos tornou, como que eu diria, insuportavelmente individualistas, a ponto da gente não enxergar essas coisas, a gente não conseguir mais pensar coletivamente daquilo que pode nos acontecer, de um perigo iminente que pode nos acontecer. Então, esse é o ponto dessa conversa hoje. Por que lá atrás, há 35 anos atrás, as pessoas tinham um senso coletivo, independente de propaganda, de tudo, né, de que aqui estávamos diante de um perigo e por que hoje a gente não consegue viver da mesma forma? Eu gostaria de deixar essa questão. Ainda, só para finalizar, no ano passado, diante daquelas enchentes de Porto Alegre, né, que eu ficava me perguntando assim, meu Deus, quem será que Porto Alegre vai eleger depois disso tudo, depois de tudo que a gente descobriu sobre a ineficiência do prefeito, do Mello, etc. E tal. E eu tinha uma percepção, tá, muito vaga, assim, de que eu sempre discuto que os afetos é o que movem a sociedade, sobretudo na política, e que é muito difícil a gente perceber quais são os afetos das pessoas. Não falo afeto no sentido emocional, afeto no sentido filosófico. O que te afeta diretamente? O que te move? O que te faz pensar, pesquisar, fazer, etc. Né? E eu achava que aquelas pessoas que sofreram aquilo teriam um afeto tão forte, tão intenso, que elas não seriam capazes de votar no Mello. E votaram. Infelizmente, votaram. Então, eu me pergunto quantos afetos a gente vai ter que viver, porque já não tem nenhuma expectativa de que a gente vai conseguir formalizar essa mudança através da política, através de qualquer outra coisa, se não através do afeto. Quantos afetos ou quantas tragédias nós teremos que passar para que a gente entenda, finalmente, que o mundo está em risco. Era isso, meus queridos. Beijo enorme para vocês, até a semana.